Começa em 1930, bem antes de nossos protagonistas nascer. Nessa época, o mundo estava sofrendo grandes mudanças. Um destaque foi um evento conhecido como a Grande Depressão, uma crise econômica que deixou uma galera desempregada e fez com que várias empresas entrassem em falência. No meio desse caos todo, surgiu um estúdio de animação feito por dois irmãos, Max Fleischer e Dave Fleischer. Juntos, eles criaram os Estúdios Fleischer. Talvez você já tenha visto esse palhaço dançando. Não. Esse é Coco, o palhaço. Ele foi o primeiro personagem na história do mundo a ser animado com uma técnica conhecida como rotoscopia. Esse palhaço era, na verdade, Dave, o irmão de Max, vestido de palhaço. Max gravou filmagens de seu irmão de palhaço e desenhou por cima, o que fez surgir esse desenho estranhamente realista e com movimentos bem marcantes. Essa técnica de rotoscopia expandiu a mente dos artistas, que eventualmente criaram outros personagens e desenhos marcantes, como Betty Boop e Popeye. Nessa mesma época, a Disney também estava desenvolvendo suas animações. Seu personagem mais famoso, Mickey, veio um pouco antes, em 1928, no desenho Steamboat Willie. Contudo, a Disney focava em fazer desenhos mais infantis, com foco em mundos mais coloridos, fofinhos e com humor mais leve. Já os irmãos Fleischer apostavam em um público mais adulto, urbano, e tentavam refletir o caos e a Grande Depressão da época com um humor mais ácido. Mas não só isso, por terem inventado a técnica da rotoscopia, eles se utilizavam de movimentos realistas em cenários surrealistas, o que dava essa cara de desenho bizarro antigo dos anos 1930. Enquanto a Disney mostrava aventuras leves no Mickey, os Fleischer iam para um lado bem mais sombrio e adulto. No desenho Bimbo's Initiation, por exemplo, o personagem tinha de fugir de uma seita. Sem falar na Betty Boop, né? Um cachorro que depois vira uma mulher provocativa e sensual. Como é, amigo? E tinha até um pouquinho de violência também no desenho do Popeye. Agora me fala, qual estúdio influenciou os protagonistas da história de Cuphead? Pera, quem são mesmo os nossos protagonistas? Chad e Jared Moldenhauer, dois irmãos que cresceram em Regina, no Canadá, na década de 80. A infância dos dois foi bastante influenciada por seus pais. Enquanto seus amigos da rua assistiam desenhos da Disney e jogavam Nintendo, os irmãos assistiam Betty Boop e jogavam Master System. Os pais deles valorizavam muito mais os desenhos antigos, o que gerou uma influência enorme nos irmãos. Uma de suas animações favoritas era a Bimbo Initiation. Esse desenho, ele é completamente surreal e bizarro. E no fim, é revelado que a seita, na verdade, é da Betty Boop. E aí, obviamente, o cachorro doidão decide participar. Essas influências inspiraram os irmãos. Quando tinham 10 anos, eles faziam competição de desenho para ver qual deles conseguia desenhar o monstro mais terrível e poderoso. Mas claro, além de assistir desenhos, os irmãos também jogavam vários jogos juntos. E por serem os únicos da rua a terem um Master System, suas influências nos jogos também foram completamente diferentes. Rampage, Alex Kidd e Phantasy Star eram alguns de seus jogos favoritos. Do Master System, eles aos poucos migraram para o Mega Drive, sempre priorizando jogos cooperativos. E um dos jogos que mais influenciou os irmãos foi Gunstar Heroes. Desenvolvido pela Treasure e publicado pela Sega, Gunstar Heroes é um jogo do gênero Run and Gun, um tipo de jogo onde o foco é, como o nome já diz, correr e atirar. Jogos assim são marcados por ter muita ação, movimentação constante e o fator favorito dos irmãos, lutas contra chefes. Esse gênero tinha um lugar especial no coração dos irmãos porque eram jogos em que os dois podiam jogar ao mesmo tempo, enfrentando juntos inimigos e chefes. O Contra também influenciou muito os irmãos, tal como Metal Slug. Juntos, eles se desafiavam e brincavam com tudo que a imaginação permitia. Chad construía castelos com bonecos de soldado e seu irmão tentava acertar eles de longe. E assim foi a infância
infância dos irmãos Chad e Jared Moldenhauer, cercados por desenhos esquisitos, brincadeiras que inventavam e jogos de ação. Os irmãos fizeram uma promessa de que juntos eles fariam seu próprio jogo de videogame. Foi então que, por volta dos anos 2000, que os irmãos decidiram tentar pela primeira vez fazer um jogo. Omega Response era o nome, um jogo run and gun inspirado em Contra. Outra ideia foi um jogo feito de giz chamado Ninja Stars, que tinham dois protagonistas, um vermelho e outro azul. Conceito recorrente nesse tipo de jogo que apareceria de novo no futuro. Nenhuma dessas tentativas deram muito certo. Afinal, a tecnologia da época exigia muito e eles não tinham muito conhecimento. Inclusive, eles chegaram a tentar programar no hardware conhecido como NET Yaroze, uma edição especial do PlayStation 1 feito para amadores de programação. O NET Yaroze era um kit de desenvolvimento com várias ferramentas para auxiliar programadores a fazerem seus jogos. Dá até para eu forçar e dizer que foi aqui que surgiu um dos primeiros grandes incentivos para desenvolvedores indies de consoles. Não dava para vender os jogos desenvolvidos nesse kit, mas ele ajudou a plantar uma das primeiras sementes da cultura de jogos independentes na cena de consoles, anos e anos antes de existir Steam, Xbox Live Arcade ou até mesmo o itch.io. Sem conseguir ganhar lucro e sem conhecimento real em como fazer jogos, a vida foi passando e os irmãos Chad e Jared Moldenhauer deixaram um pouco o sonho de fazer um jogo de lado. E para completar, a vida adulta começava a bater na porta, então eles acabaram se separando. Chad se mudou de Regina para Oakville, Ontário, no Canadá também, só que lá do outro lado, e passou a trabalhar como web designer. Durante esse período, ele acabou fundando sua própria agência de publicidade. Já o Jared, ele permaneceu em Regina, sua cidade natal, trabalhando como operário na empresa de construção civil do seu pai. E olha, apesar de estarem em pontas diferentes do país, eles se falavam praticamente todos os dias por telefone. O sonho dos irmãos de criar um jogo próprio parecia ter virado só uma daquelas conversas de infância, guardadas junto com as fitas VHS de desenhos antigos. Hoje em dia, falar de jogos indies é até comum, mas lá nos anos 90, o bagulho era bem diferente. O mais próximo que existia de uma cena independente era um negócio chamado shareware. Jogos de PC onde você recebia uma versão de demonstração grátis e, se curtisse, podia comprar o jogo completo. Foi assim que clássicos como Doom e Wolfenstein 3D se espalharam, mas até pra essa época era difícil, afinal, não era todo mundo que programava e a chance de fazer algo pra videogames era